Boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham nesse segundo dia do Fórum de Temas Emergentes da Educação Musical, dedicado aqui à pesquisa com o ensino de música para as infâncias em tempo de pandemia. As nossas boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso fórum com o segundo painel do evento, que se intitula Reflexões sobre a Pesquisa com, para e na infância. O painel tem como debatedora a professora Natália Fernandes, da Universidade do Minho, em Portugal, e será conduzido pela professora Vivian, da PUC do Paraná, e pelo professor Tiago Madaloso, da Unespar. Antes de passarmos para os nossos convidados, eu gostaria de deixar alguns lembretes para que vocês participem enviando seus trabalhos, enviando as suas pesquisas. A revista da ABEM, ela está com a chamada para o dossiê especial de 2021, Educação Musical e Ensino Remoto, Online e Híbrido. As chamadas para esse dossiê estão abertas até o dia 13 de agosto. Não deixe de enviar o seu trabalho, analisando, pensando um pouco sobre essa situação de pandemia. Estamos também com a chamada de trabalhos do 25º Congresso Nacional da ABEM abertas. Nós vamos, então, com uma boa notícia, prorrogar um pouquinho o prazo para que todos possam enviar os seus trabalhos e seus relatos de experiência. O prazo, então, vai ser estendido até o dia 10 de agosto, e aí sim, impreterivelmente, não deixem de mandar os seus trabalhos até esse dia. Peço também que não deixem para o último dia, quando o sistema pode, então, ficar sobrecarregado e ter as suas instabilidades. Não deixe de enviar os seus trabalhos, não deixe de participar do nosso congresso, venha debater, venha ajudar-nos nesse processo de produção de conhecimento na área da educação musical no Brasil. Muito obrigado a todos e vamos passar agora para o nosso painel. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso painel temático número 2 do nosso quarto Fórum de Temas Emergentes da Educação Musical Brasileira, onde vamos falar de educação musical na infância em tempos de pandemia. Eu sou a professora Vivian Agnolo Madaloso, sou professora da PUC Paraná, aqui em Curitiba, e sou também diretora e fundadora da Alecrim Dourado Formação Musical, uma escola de música para crianças. E a gente está aqui hoje para falar de coisas muito legais, mas vou deixar o Tiago se apresentar para vocês. Olá, pessoal, sou o professor Tiago Madaloso, da Universidade Estadual do Paraná, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nesse nosso segundo painel, e vocês sabem que, de propósito, nós estamos hoje aqui com uma convidada muito especial que vai trazer questões para a gente discutir e nada para a gente afirmar, porque nós também temos os nossos, quase que os 2 pés na sociologia da infância, e nós adoramos questionar mais do que afirmar. Então, o nosso objetivo com esse painel hoje é realmente trazer muitos questionamentos sobre questões gerais relacionadas à infância. E depois a gente vai pensar como é que a gente pode focalizar essas questões na educação musical. Nosso tema hoje é pensar em infância de uma maneira geral, com uma pessoa que é muito referência nessa área, né, que foi escolhida com muito carinho para estar aqui com a gente. Eu quero deixar aquele recado logístico, sempre importante do início das nossas falas, que é, se você acompanha esse fórum aqui com a gente, nesses 4 encontros, e você acompanha ao vivo com a gente ao menos 3 desses encontros, você recebe uma certificação por participação pela ABEM. Mas para isso é necessário estar aqui ao vivo com a gente, assistir a gravação ao final não é possível para certificação, tem que ser ao vivo junto com a gente, e o que você vai fazer é entrar no link que o professor Mário Vanderlei de Oliveira, que está aqui nos dando o apoio, vai deixar agora no chat aqui para vocês, em nome da ABEM, e você vai encontrar ali o link para preencher a lista de presença, que vai ficar aqui até o final da transmissão. Então é isso, sejam bem-vindos e volto a palavra para a Vivian para apresentar a professora Natália. Obrigada, Tiago. Eu queria então convidar, assim, ela vai aparecer aqui magicamente, a professora Natália Fernandes, que é a nossa convidada de hoje. Professora, muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui hoje com a gente, aí de Portugal, falando sobre infância.
Obrigada eu pelo convite. É muito bom poder estar aqui convosco para conversarmos um pouco sobre as questões da infância e da pesquisa com crianças. Então, legal. Agora eu vou ler aqui o currículo da professora Natália, vocês sentem aí confortavelmente que o currículo é grande. A professora Natália é professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Educação do Instituto de Educação na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. É investigadora interna do Centro de Investigação em Estudos da Criança, da Universidade do Minho, sendo seus interesses de investigação atuais os direitos das crianças, os novos paradigmas de investigação com crianças e com as questões éticas que envolvem as crianças. Ela é investigadora no Laboratório Colaborativo ProChild Against Poverty and Social Exclusion. Ela é vice-presidente do Instituto de Educação da Universidade do Minho, responsável pelas áreas de internacionalização e cooperação e desenvolvimento. Ela é fundadora e membro da direção da comissão diretiva do European Network of Masters in Children's Rights, agora designada CREAN, Children's Rights European Academic Network. Ela coordena o Centro de Recursos para a Cooperação e Desenvolvimento do Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do qual se tem vindo a desenvolver alguns programas de cooperação com os países lusófonos, nomeadamente Guiné-Bissau e Timor-Leste. Ufa! Que legal, professora. A gente fica muito feliz de tê-la aqui e ter uma pessoa que tem esse olhar tão incrível para a infância. E a gente já quer começar com a primeira pergunta, assim, com essa nossa. Queremos saber da sua trajetória. Vai, Tiago. A gente, claro que o currículo acadêmico, ele traz muitos indícios já disso para a gente, mas de uma maneira mais pessoal, digamos assim, professora, a gente queria entender como foi essa sua trajetória como pesquisadora da infância. Como é que a infância apareceu nessa sua trajetória da pesquisa? Bem, obrigada aos dois por este enquadramento. E eu começaria por dizer que a infância apareceu no meu percurso académico de uma forma muito inusitada. Apareceu já lá nos anos idos 80, no final dos anos 80, numa altura em que eu, muito desencantada com o curso que na altura frequentava, que era o curso de Direito, resolvi mudar de área radicalmente e fui para o curso de Educação de Infância, no sentido de me tornar professora de crianças dos 0 aos 6 anos. Esta foi uma mudança radical na altura, na minha vida, que me levou depois a iniciar um percurso sem volta. Entrei muito timidamente e muito insegura no campo, sem saber muito bem qual seria o caminho, e a partir de um determinado momento sou convidada para ir para a Universidade do Minho como docente. Conheço o Manuel Sarmento, que tem sido desde essa altura o meu... eu não posso dizer que ele é um par, porque ele não é um par, mas é um par no sentido de ser amigo, mas é alguém que me influenciou academicamente muito. E devo dizer que este olhar que me levou a chegar aos dias de hoje e a interessar-me sobre as questões da pesquisa e da ética com crianças, vão lá atrás buscar a sua origem a uma altura em que eu e o Manuel Sarmento organizámos uma unidade curricular no curso de formação de professores de educação infantil, uma unidade curricular que na altura foi muito original, porque tentava discutir com os alunos outras infâncias, para além desta ideia da infância da criança enquanto aluna. Nós organizámos uma unidade curricular onde lhes apresentávamos e discutíamos com eles outras e múltiplas possibilidades de viver a infância. Começámos aí a trabalhar a questão dos direitos da criança e foi um pouco andando por aí que de repente os direitos da criança se colocam no meu percurso académico e nunca mais vão sair dele, não é? Levam depois a que no âmbito das minhas provas de doutoramento eu faça um enfoque muito mais muito mais denso, provavelmente, sobre os direitos de participação. E já aí no doutoramento, que eu vou começar a interessar-me muito
pelas questões metodológicas e pelas questões éticas na pesquisa com crianças, decorrente muito dos desafios que se me colocaram na altura para conceber a minha proposta de pesquisa no âmbito do doutoramento. E é aí o meu encontro, por exemplo, com a investigação participativa com crianças, é aí o meu encontro com as questões éticas na pesquisa com crianças, que depois fui, ao longo dos anos e até hoje, tentando aprofundar. Portanto, em síntese, é mais ou menos este o meu percurso. Nossa, que incrível, professora. Eu não sabia que a senhora tinha ido para o direito e depois foi fisgada pelas crianças. Aqui no Brasil a gente sempre diz, e diz sempre para os alunos, como somos professores de professores também, né, de formadores, que uma vez que os professores entram na educação infantil e que eles vão à sala e eles veem os olhinhos das crianças, é muito difícil não ser fisgado por elas e querer trabalhar com elas. Então, que bom que as crianças fisgaram a senhora. Estou feliz. E aí, a senhora... Ninguém somos nós. Exatamente. Eu quero contar para todo mundo que está aí assistindo a gente que eu sou doutoranda lá na Universidade do Minho e tenho uma grande honra, um grande prazer de ser aluna também da professora Natália, fui aluna do professor Sarmento também. Isso é muito legal, é uma oportunidade incrível da gente discutir a infância e pensar a infância e as infâncias, que foi o que a senhora comentou. E aí eu queria que a senhora dissesse um pouquinho para a gente. O que a gente pode falar em infância, porque a gente pensa essa época, essa determinada fase da vida que é a infância, ou a gente tem que pensar, ou deve pensar, ou pode pensar em infâncias no plural? O que a senhora tem para me dizer? Bem, eu acho que a propósito destas possibilidades de mobilizar o conceito no singular ou no plural, há aí algumas, não vou dizer divergências, porque, mas eu acho que a questão da designação deve ser encarada com cuidado. Eu defendo que nós devemos utilizar a designação infância. Infância no sentido de uma categoria geracional que distingue este grupo geracional de outros, como os jovens, como os adultos, como os séniores, não é? E eu compreendo quando as pessoas utilizam o conceito no plural. Utilizam o conceito no plural no sentido de dar conta da diversidade, não é? Agora, o que me parece a mim é que poderemos correr muitos riscos no sentido de abrir demasiado ou criar demasiados conceitos de infâncias que depois, em vez de contribuírem para um olhar mais denso sobre aquilo que são as condições de vida das crianças enquanto grupo geracional, poderá ficar mais débil esta abordagem. O que é que eu defendo? Eu defendo o conceito de infância no singular, mas carregado de diversidade. E por isso mesmo convoco em tudo que são reflexões sobre esta questão, uma dimensão de diversidade e, para além da diversidade, a dimensão de interseccionalidade, onde nós trazemos dimensões como o género, como a raça, como a classe social, como a própria idade, todas estas dimensões que conferem diversidade à infância, mas que têm que ser compreendidas a partir de uma determinada base, não é? E essa base é a que eu defendo no singular, portanto, infância, não infâncias, mas infância, considerando sempre que não é uma categoria homogénea, pelo contrário, é uma categoria complexa, heterogénea e que nos exige convocar todas estas dimensões para compreender com critério, para compreender com a densidade e também com o respeito que ela nos merece. Que bonito. Perfeito, e inclusive por essa palavra respeito, ela diz muito sentido, né? Eu penso que vamos voltar muito a falar sobre isso depois, porque é justamente a sua área de trabalho mais específica, né? Mas eu quero aproveitar para a gente trazer de volta esse título,
do nosso próprio painel de hoje, em que a gente falou sobre essas três formas de se pensar a pesquisa e as crianças. A pesquisa com, a pesquisa para e a pesquisa na infância. E gostaria de lhe perguntar, na sua percepção, o que é que caracteriza cada um desses diferentes tipos de pesquisas que se envolvem com a infância? Bem, esta eu acho que é uma questão que ainda nós necessitamos na área dos estudos da criança, e eu penso que iremos falar disso mais adiante, não é? Quando falarmos da questão da interdisciplinaridade. Eu acho que o modo como se tem vindo a conceptualizar a pesquisa com crianças carece de algum afinamento no modo como a designamos e no modo como depois a concebemos, não é? Há alguns autores, nomeadamente alguns autores anglo-saxónicos, que nos dizem que quando ali na década de 80 do século passado se começou a surgir esta área e se começou a dar uma importância àquilo que são os pontos de vista das crianças nos processos de construção de conhecimento acerca de si mesmas, inauguramos um percurso que era muito pautado pela consulta, portanto, considerar que as crianças eram, antes de mais, válidas em si mesmas enquanto sujeitos que podem contribuir para o processo de construção de conhecimento, e para além desta validade em si mesmas, que tinham também opiniões que eram opiniões pertinentes relativamente àquilo que são os seus percursos de vida, ao modo como veem os seus mundos sociais e culturais, não é? Então começamos nesta onda, se quiserem, de consulta das crianças, e depois modos diversos se foram construindo. Há uma autora anglo-saxónica que é a Mary Kellett, e ela tem uma tipologia de participação das crianças na pesquisa a partir de 4 dimensões, não destas 3, mas de 4. E diz ela que nós podemos compreender a pesquisa que envolve crianças a partir de 4 dimensões. Primeira, pesquisa em crianças, e quando ela fala de pesquisa em crianças, ela quer falar de um conjunto de medidas, um conjunto de experiências que são desencadeadas pelos adultos sobre as crianças, de modo a provocar ou a ferir determinados resultados. No fundo, as crianças são aqui uma espécie de rato de laboratório, sobre o qual nós produzimos determinadas ações para ver se o retorno que essas ações têm na pesquisa. Na minha opinião, neste tipo de pesquisa, a voz das crianças é completamente invisibilizada, dado o facto de não depender delas o modo como se colocam na pesquisa. Há um controle total da parte dos adultos sobre o processo, não permitindo aqui equacionar nenhum espaço para as crianças se poderem fazer ouvir. Não estou a dizer que este não é um processo válido de construção de conhecimento, tem o seu lugar, mas não é aquele que eu defendo. Depois há mais 3 possibilidades de compreender a pesquisa, a participação das crianças na pesquisa, no fundo. O segundo tipo é quando nós falamos de pesquisa sobre crianças. E aqui nós começamos já a respeitar um pouco este espaço da criança na pesquisa. O pesquisador aqui considera já que é relevante para o seu projeto de pesquisa recolher informações sobre crianças. E nesta relação de pesquisa, o adulto continua a ter um papel principal. É ele que decide sobre os modos, sobre o como, sobre o quando a voz das crianças é mobilizada. Um terceiro tipo, uma terceira possibilidade, é a pesquisa com crianças. E neste tipo de pesquisa, nós o que vamos ver já é uma dialogicidade muito maior naquilo que é a relação de pesquisa. O pesquisador e as crianças envolvem-se em processos de colaboração, nos quais as vozes de uns e outros são relevantes, são importantes. E neste tipo de pesquisa, e estou a falar, por exemplo, de pesquisa
de investigação participativa. A voz das crianças é mobilizada, é constantemente discutida e negociada no processo de colaboração que se gera entre adultos e crianças. Portanto, há aqui já uma relação horizontal, no sentido de compreender que quer adultos, quer crianças têm um lugar que deve ser um lugar partilhado no processo de construção de conhecimento. E, finalmente, a última possibilidade, que é talvez a mais radical e a mais difícil de se conseguir, que é considerarmos que a pesquisa pode ser desenvolvida por crianças. E quando nós falamos desta possibilidade, nós aqui estamos a considerar processos de pesquisa em que a criança é a protagonista. Ela envolve-se em dinâmicas de colaboração com adultos, com outras crianças, no entanto, é ela a gestora de todo o processo. Neste tipo de pesquisa, as relações de poder tradicionais entre adultos e crianças invertem-se um pouco, não é? São as crianças que, no fundo, convocam os adultos para poderem colaborar no processo. Obviamente que este último tipo de pesquisa, a pesquisa desenvolvida por crianças, exige que estas crianças tenham já desenvolvido um conjunto de competências que lhes permitam, antes de mais, considerarem que têm esta possibilidade de se assumir como protagonistas. Isto não é um processo fácil, não é? E, ao longo do processo, conseguirem, no fundo, antecipar o que é que um processo de pesquisa exige, em termos de passos, em termos de relações que se estabelecem, em termos de ferramentas que têm de se mobilizar, não é? Portanto, é um tipo de pesquisa que exige que as crianças que se colocam nele tenham já um conjunto de competências previamente definidas, não é? Mas há estas distintas possibilidades de nós concebermos a participação das crianças na pesquisa. Eu não sei se posso já avançar para falar um pouco das confusões que surgem a este propósito. Mas, claro, porque era justamente esse questionamento que eu queria lhe fazer, porque a gente percebe no Brasil, muitas vezes, isso como um movimento, como uma definição dialética, pesquisa sobre crianças, pesquisa com crianças, e aí a gente tem visto muitos artigos sendo produzidos ainda hoje que começam toda a sua introdução no artigo, por exemplo, trazendo esse questionamento sobre a pesquisa sobre a pesquisa com crianças. E aí eu queria justamente saber sobre essa confusão, digamos, entre os termos, e até que ponto isso seja algo ainda passível, ainda haja espaço para essa discussão, ou se já se superou isso, pelo menos aí no contexto do Instituto de Educação, que a gente sabe que é um espaço muito de referência no mundo, né? Eu acho que é um aspecto que carece ainda de aprofundamento. Eu escrevi um artigo com uma colega brasileira, a Rita Marchi, é um texto de 2020, onde falamos de dois métodos de conceber a pesquisa com crianças, e onde tentamos alertar para as distintas possibilidades de as crianças se colocarem na pesquisa a partir dos dois métodos. Estou a falar do método da etnografia e do método da investigação participativa, né? E o que nós tentamos nesse texto fazer é ir um pouco além e acrescentar algo a essa como é que eu vou dizer, dificuldade, porque aquilo que se coloca, o modo como nós concebemos, por exemplo, a participação das crianças num método etnográfico, exige da parte das crianças não um envolvimento tão grande como exige aquilo quando nós estamos a falar de pesquisa com ou por crianças, não é? Onde elas assumem um papel ativo, colaborativo, nos processos de tomada de decisão sobre o modo como a pesquisa se desenvolve, não é? E aí estaríamos a falar, por exemplo, de investigação-ação, investigação participativa, não é? Enquanto que em processos de pesquisa que mobilizem a etnografia como método, nós estamos a falar de pesquisa sobre crianças, onde o adulto, no fundo, projeta um olhar,
uma intenção em termos de investigação que é a sua. Considera a criança como um sujeito que tem algo a acrescentar sobre o processo de construção de conhecimento que ele está a fazer, mas é este adulto que decide tudo. Quais as crianças que vai observar, quando, o que é que vai observar. Não é? Então aqui, no fundo, a criança não tem um grande poder em termos daquilo que é a influência do processo. Não é? Ela tem poder, sim, no sentido de dar ao investigador um conjunto de um repertório, no fundo, que lhe vai permitir alargar aquilo que é o discurso adulto sobre uma determinada, sobre a sua questão, sobre a questão que ele está a querer tentar compreender, não é? Continua a ser muito necessário nós acautelarmos isto, e é muito comum encontrar em trabalhos de pesquisa esta ambiguidade, mesmo na própria designação do método, não é? Muitas vezes é possível encontrar nas teses, nas dissertações, as pessoas anunciarem que fizeram uma investigação participativa com crianças simplesmente porque foram observar crianças e as crianças estão ali. Não é. Nós temos que ter muito claro o lugar a partir do qual estes dispositivos metodológicos falam, não é? E se nós utilizarmos uma investigação participativa, nós estamos a partir de um paradigma crítico, que tem uma dimensão de transformação, que tem uma dimensão política, que tem um modo de compreender a pesquisa que é distinto daquele que é onde se enquadra, por exemplo, o estudo de caso, ou a etnografia, ou os métodos biográficos, cuja intenção é compreender, não é transformar. Eu acho que isto tem que ficar mais claro, sob pena de haver aqui, às vezes, incongruências em termos metodológicos e depois usos pouco claros daquilo que significa a participação das crianças na pesquisa. Professora, é muito importante isso tudo que a senhora está trazendo, essa reflexão, porque essa inversão que tem que acontecer quando a gente fala de pesquisas da criança enquanto pesquisadora, que é o adulto trocar ali o lugar de ser o adulto, de ser a pessoa que acha que tem tudo programado e a criança só tem que receber a informação, isso também acontece nos outros modos quando a gente pensa em dar espaço para essa criança. O adulto, ele também precisa desconstruir, muitas vezes, o que ele recebeu, que é essa imposição que o adulto traz, de que ele que detém o conhecimento, ele que sabe como manipula, ele que sabe como propor, ele que sabe como desenvolver. E eu acho que a gente está num lugar de cada vez mais olhar as crianças, mas especialmente da gente se olhar e perceber enquanto professor, enquanto pai, enquanto pesquisador, o quanto a gente pode e quanto a gente precisa ouvir as crianças. Uhum. E aí eu vou puxar o gancho até da Rita Marchi, que ela tem um artigo muito bom também, que ela fala sobre dar voz para as crianças. Dar voz tem tudo a ver com a música, mas nesse caso é muito maior e é muito mais incrível que isso, assim, mais bonito. Mas o que a senhora poderia nos dizer sobre isso? O que está envolvido? Porque não basta que a gente escute o que a criança tem a dizer, né? Ela dá a contribuição dela e a gente diz, tá bom, e eu vou continuar aqui do meu jeito. Isso não é suficiente, isso não é dar voz. O que é, então? O que está envolvido nesse dar voz que a Rita Marchi fala e pensa sobre isso para as nossas crianças? O conceito de voz é algo que tem vindo a ser muito discutido na academia nos últimos, talvez já 10 anos, não é? Porque foi um conceito que começou a ser utilizado de uma forma muito acrítica, não é? E começou a designar-se, acho que foi um conceito que entrou na moda, e como entrou na moda, qualquer um utilizava, achava que era importante utilizar, mas sem, efetivamente, muitas vezes estar consciente do que isso mobilizava, o que é que isso exigia, não é? E isso exige, desde logo, uma dimensão ontológica, que é de compreender qual é o meu lugar, enquanto adulta, e qual é o lugar da criança, também nesta dialogicidade, não é? E enquanto nós ficarmos reféns de imagens
a partir das quais fomos muito condicionados a pensar a infância. Eu recordo, eu penso que agora já nem tanto, porque eu já começo a ficar um bocado madura, mas no meu processo de formação, eu fui muito habituada a pensar a criança como alguém sobre o qual eu exercia uma ação, iria modelar e iria surgir dali algo. Era muito pouco comum trazer esta imagem de infância, esta imagem de criança competente, que tem possibilidades de fazer leituras do seu mundo e que tem possibilidades de comunicar. E aqui reside uma outra dimensão que eu acho que é fundamental, que é considerarmos que o conceito de voz não é um conceito plano, fechado, homogéneo. O conceito de voz é polissémico. É polissémico, desde logo, pelas diferentes possibilidades que tem de se colocar. O conceito de voz não se esgota na oralidade. Pode ser um conceito de voz, por exemplo, muito útil para nós adultos ouvintes. Por exemplo, porque já para aqueles que não são ouvintes, a voz oral não é sequer uma ferramenta. No caso das crianças, nós sabemos que elas possuem, quanto mais pequenas são, mais potentes são outras ferramentas em termos de comunicação. O choro. Contem-me lá, vocês que são filhos de crianças pequenas, se o choro não é uma forma de as crianças comunicarem poderosa. Poderosíssima. Chega a tirar a gente do lugar onde a gente está, né? E é muito comum, por exemplo, nós, enquanto pais, conseguirmos identificar diferentes tipos de choro nas crianças. É ou não é? Choro que quer expressar desagrado, mimo, fome, não é? Nós conseguimos fazer isto. Portanto, o choro é uma voz poderosa. Quem fala no choro, fala no desenho. O desenho é uma forma das crianças comunicarem poderosíssima. Por exemplo, eu, enquanto adulta, sou profundamente incompetente a comunicar através desta ferramenta. Ou de uma outra que elas utilizam também, que é o jogo simbólico. Não é? Então, nós temos que compreender o conceito de voz nesta polissemia, nesta multivocabilidade, tal como diz o Bakhtin. Não é? É fundamental irmos além de um conceito estreito de voz para podermos conceber processos de pesquisa e de construção de conhecimento onde as crianças tenham possibilidade de participar. Porque se nós nos refugiarmos no argumento de que a criança é ainda muito pequenina, não consegue falar, portanto, eu não tenho possibilidade de a envolver no processo de pesquisa, estamos a ser pouco sérios. E estamos a ficar reféns de uma perspectiva adultocêntrica que marcou todo o século XX nos processos de construção de conhecimento sobre a infância e continua a marcar ainda hoje em dia em muitas áreas científicas, não é? Nós, na área da sociologia da infância e depois neste diálogo interdisciplinar dos estudos da criança, sabemos que é possível desenvolver pesquisa com crianças desde o mais precocemente possível, se formos sensíveis às suas linguagens, se formos sensíveis às suas vozes, não é? Então, é fundamental ir além desta concepção estreita de voz e desafiarmos-nos, nós adultos, sobre o lugar que ocupamos e o quão reféns queremos muitas vezes colocar as crianças de modos de conceber voz que são os nossos e não são os delas. São os nossos porque nós nos sentimos mais confortáveis e porque não queremos abrir mão, no fundo, daquilo com que nos sentimos confortáveis e que achamos que é a forma ideal de comunicar. Somente para rematar esta questão do conceito de voz, que é essa designação do dar voz. Nós não damos voz, porque esta designação do dar voz tem subjacente uma hierarquia, não é? Eu, adulta, vou dar voz às crianças porque
eu tenho este poder de lhes dar voz. Se nós partirmos desse pressuposto, dificilmente conseguimos largar mão do poder que temos e conceber que os modos como o outro criança comunica são tão relevantes como aqueles que nós utilizamos para comunicar. Portanto, também acho que temos que começar a ser mais cuidadosos no modo como no fundo, utilizamos estas expressões que se colocaram, se instalaram no mainstream daquilo que é o discurso académico, não é? Mas que muitas vezes, à custa de as ouvirmos, instalam-se de uma forma acrítica, mas que em nada contribuem para que possamos ir mais além e possamos ser mais críticos neste processo, não é? Professora, é muito, mas muito bom a gente poder ouvi-la falar sobre isso, porque temos aqui elementos para discutir muitas coisas e repensar muitas coisas, e eu penso que, especialmente esse seu relato do quanto os pesquisadores muitas vezes consideram que estão fazendo uma pesquisa e pensando as questões de participação, e na prática isso não está acontecendo, isso dá muito em que a gente pensar, porque isso vai além de uma questão de desenho metodológico, né, como a senhora trouxe, é uma questão de posicionamento que, para mim, eu volto a mencionar aquilo que nós colocamos no início. Nós temos muita consciência, tentamos abrir cada dia os nossos olhos e os nossos ouvidos, claro, porque a gente está falando em música, para realmente tentar aprender a questão com a infância de uma maneira mais abrangente. E a gente gosta muito de fazer esse desafio, que a gente brinca aqui inclusive enquanto pesquisadores, é muito bacana, e isso, enquanto pais, nos faz também entrar em alguns becos bem complicados, porque quando a gente fala em participação e questão de direitos, a gente está trabalhando com outra infância, que são as nossas infâncias, que estão lá no fundo ou não tão no fundo, e a gente repensa tudo que foram essas nossas infâncias. Por isso que eu volto a falar, como no início, essa forma de pensar a infância por meio dos questionamentos, que é muito diferente das afirmações. A gente vem de gerações que se constroem com afirmações do mundo. E no momento em que a gente se coloca nesse espaço de questionar, de inverter as hierarquias, isso nos deixa numa zona muito fora do conforto. Então, eu fico muito feliz de poder ouvir essas suas contribuições, de alguém que tem uma experiência muito grande com isso, porque traz para a gente muitos aspectos para a gente repensar. E olha, apesar de eu ter comentado no início que o nosso objetivo não é hoje trazer as questões específicas da música, é claro que é muito importante a gente fazer um comentário breve sobre essa questão do dar voz, porque nós, enquanto professores, percebemos não só na pesquisa, mas também na atuação dos nossos estudantes, que são professores em formação no dia a dia, quando vão à escola, por exemplo, e muitas vezes vão observar uma aula dos professores para poder trazer encaminhamentos para suas aulas, para suas práticas. E quantas vezes eu já não vi estudantes que traziam relatórios de várias páginas descrevendo tudo que observaram nas escolas, na escola, na turma, nos professores, sem fazer uma menção a qualquer aspecto musical. E para a gente isso chama muita atenção, porque no nosso caso são professores que estão se formando para atuar com música e que justamente fixam a ideia de observação apenas no olhar. Então é o que as crianças falam e o que as crianças se movem. Né? Ninguém pensa o que as crianças cantam, ninguém pensa toda a música que está em volta, os sons que estão em volta sendo produzidos, e a gente sabe que, mesmo musicalmente, as crianças não apenas cantam, né? Isso não é expressão musical. A expressão musical ela pode acontecer absolutamente em silêncio, apenas com movimento. E será que nós estamos realmente dando voz nesse sentido, né? E é por isso que eu quero engatar com uma outra questão para que a gente possa chegar mesmo a esse tema da participação, que eu sei que é um tema tão caro também para a senhora, né? Quando a gente pensa na questão de dar voz, e aquelas vozes que não querem ser ouvidas, porque nós temos as pesquisas também com certas infâncias, aí eu vou usar o plural de propósito, que são infâncias que os adultos querem trazer para suas pesquisas, mas muitas vezes a gente não sabe se essas crianças querem ser ouvidas, né? Como é que fica esse dilema para a gente chegar na questão da ética na pesquisa com crianças?
Obviamente que há sempre, esse desafio coloca-se sempre, não é? E há alguém, que eu agora não me recordo do nome, de um colega, que diz que às vezes aquilo, nos não ditos, ou nas não vontades de participar, reside muitas vezes muito mais informação do que naquilo que é dito, não é? Nas resistências que as crianças demonstram para estarem, para se colocarem, reside muito mais informação do que em muitos discursos que elas possam muitas vezes produzir, que são discursos também, porque elas são extremamente competentes, discursos que elas sabem que o adulto gosta de ouvir, não é? Então, é muito importante, eu acho que isto entronca diretamente naquilo que são as questões éticas na pesquisa. É muito importante que o adulto consiga ser sensível e consiga ser eticamente comprometido na relação que constrói, na relação de pesquisa que constrói com as crianças. Porque do lugar de poder que nós ocupamos, muito facilmente nós conseguimos obrigar uma criança a produzir uma voz, não é? Se não formos sensíveis e se não negociarmos com elas este nosso lugar, o lugar de onde falamos e o lugar que elas têm, que será um lugar mais horizontal na relação que se constrói. De forma que qualquer investigador que conceba esta possibilidade de construção de conhecimento com as crianças, onde elas sejam informantes, deve estar muito consciente e muito atento ao modo como eticamente constrói essa relação, não é? E essa relação vai desde logo pelo considerar ou pelo negociar com as crianças os tempos, os lugares onde a pesquisa pode acontecer, seja uma entrevista, seja uma observação, seja o que for, não é? Negociar com as crianças estes detalhes básicos, muitas vezes que achamos que são menores com elas, negociar com elas, por exemplo, ou deixar desde logo explícito no início do processo que elas têm o direito de não participar. Mas muitas vezes não basta dizer somente isto, porque eu posso dizer a uma criança, olha, neste processo, tu, a qualquer momento que tu queiras, podes abandonar o processo e sair. Não basta fazer isto, porque muitas vezes há ainda esta hierarquia, esta relação de poder que se estabelece, que não vai permitir ou não vai dar confiança suficiente à criança para ela poder desistir. Então, o que é fundamental é nós negociarmos com ela essa possibilidade de, por exemplo, ela não ser necessária ela dizer-nos, olha, para mim chega, já não me apetece, isto não está a ser do meu agrado, eu quero sair, não ter que nos dizer, mas arranjar outras estratégias para poder sair de cena, sem se confrontar com este enfrentamento, não é? E isso muito poucas vezes nós acautelamos no processo de pesquisa, não é? E é uma condição básica para que esta não participação ou esta vontade de não participar possa acontecer. Professora, quando a senhora coloca essa questão da hierarquia, eu penso assim num processo muito verticalizado, que é o currículo, que já traz pronto para o professor aquilo que precisa ser trabalhado, e o professor que coloca isso nas crianças por determinação própria. Então, eu vejo isso muito na educação tradicional. E a ideia seria, então, que a gente tivesse uma coisa mais horizontalizada, com acesso, com uma possibilidade de leitura múltipla, como o Thiago colocou. Então, não é só o professor não faz só uma leitura, uma audição, né, uma leitura da voz, mas ele faz uma leitura corporal, ou arrumamos estratégias, como a senhora colocou, a gente vai combinar que se você não quiser mais, a gente pode fazer dessa forma e deixar a criança mais confortável. Agora, quando a gente está falando de 1 ano e meio de pandemia, em que a gente só consegue visualizar as crianças do ombro para cima,
que o professor muitas vezes tem um poder de mutar todos os microfones, que a criança entra na sala virtual e o professor cala todas as crianças, e olha como é simbólico, ele dá voz só quando ele quer dar voz, porque as crianças, dependendo da configuração que ele coloca, elas não conseguem nem abrir o microfone sozinhas, ou a criança que está sem a câmera aberta, que ela não quer aparecer, ela não tem a sua presença computada. O que aconteceu aqui no Brasil foi que as escolas estavam exigindo que as crianças usassem uniforme, e o uniforme é uma coisa bastante comum aqui no Brasil para as escolas, e as crianças tinham que usar uniforme nas aulas online, ou seja, a sensação que eu tinha quando visualizava isso, é que a criança estava meio criança satisfazendo aquele adulto que decidiu que ela precisava usar o uniforme, mas a calça do pijama. Então a criança estava meio criança com o seu pijama, com a sua escolha, e a parte de cima satisfazendo aquela necessidade do adulto. Então, o que eu queria saber da senhora, assim, para essa nossa reflexão, é sobre essas ações pontuais que a gente tem agora, e aqui o Brasil é uma dos países que ficou com as escolas por mais tempo fechadas. A gente, aqui no Paraná, retomou na semana passada as escolas, depois de 1 ano e meio completamente online. Então, como é que a gente como é que a gente pode repensar essas coisas, dicas, entre aspas, que a senhora pode dar para esses pesquisadores e para nós professores, para esse movimento ser mais horizontalizado, para que a gente consiga ler as crianças? Eu resisto muito a dar dicas, porque é muito perigoso. Então, dar dicas a partir do lugar que eu ocupo, em Portugal, norte do país, para vocês que têm uma diversidade tão grande de modos de vida e de conceber os processos, é muito complicado. Mas eu, a propósito desta questão do poder e das relações horizontais e tal, eu gostava de trazer um detalhe de um texto que li há pouco tempo, há uns meses atrás. Eu nem sei se cheguei a discutir contigo isto, Vivian, mas foi um texto que na altura me remexeu, que tem a ver um pouco com, como é que eu vou dizer, nós tendemos a falar das relações de poder entre adultos e crianças, considerando que o adulto tem o poder e a criança é, no fundo, a vítima desse poder, não é? Portanto, nós adultos temos, e no fundo, em grande parte das situações, as crianças tendem a olhar para nós adultos enquanto aquele que pode, aquele que manda, porque é grande, não é? Portanto, esta ideia da pessoa maior que tem mais poder é algo cultural, inevitável, não é? Que se vai instalando. No entanto, esse texto veio trazer uma outra perspectiva que eu acho que é também ela muito importante. As crianças têm o poder de nos, como é que eu vou dizer, manipular a nós adultos, em muitas circunstâncias, com muita competência. E não podemos nós ser ingênuos ao ponto de não considerarmos a importância que tem também este poder que a criança tem sobre nós, não é? E nesse texto eram dados exemplos fantásticos do modo como as crianças, a partir de um determinado momento, percebem que o pesquisador precisa delas para desenvolver o processo de pesquisa e vão conseguindo conquistar coisas, aspectos, dimensões que para elas são importantes e que não conseguiriam conquistar se não, no fundo, se não manipulassem o pesquisador. Isto para dizer o quê? Para dizer que é também necessário ir além desta perspectiva, no fundo, dicotómica do adulto com poder e a criança sem poder. Um e outro têm poderes diferentes, sim, mas têm poderes. E essa criança que, ok, é obrigada a usar a parte de cima do como é que se uniforme. Chama? Do uniforme, mas da parte de baixo está com o pijama, é uma forma de defraudar esse poder. Ou a criança que de repente não está para aturar o professor e desliga ela ao vídeo e ficou de repente sem rede e não vai ganhar ali 5 ou 10 minutos em que o professor não a chateia, não é? Ou a própria criança, que é ela que ajuda o professor, e nós
numa pesquisa que eu e mais 2 colegas fizemos sobre esta questão da infância em tempos de pandemia, foi muito comum nas falas das crianças percebermos o quão elas eram crianças mais velhas, de 7, 9, 12, 15 anos, serem elas a ajudarem os professores a utilizar os dispositivos de comunicação, não é? Então, somente esta questão para dizer que as questões de poder, elas têm que ser também entendidas de uma forma dialógica. Desconstruir esta hierarquia é essencial. E obviamente que a pandemia trouxe outras possibilidades de conceber, no fundo, quer a participação, não é? Quer o modo como estas relações de poder se constroem. E é um desafio para todos nós, continua a ser um desafio para todos nós, este modo, como é que eu vou dizer, enjanelado de concebermos a nossa relação com o outro, muito artificial também, não é? E às vezes profundamente excludente e discriminatório. Nós sabemos que neste processo que vivemos da pandemia, houve muitas crianças que ficaram ausentes da escola, ou ausentes da possibilidade de saber o que é que estava a acontecer com os amigos, com os professores, de poderem aceder ao conhecimento. E isto veio estabelecer ainda maiores clivagens em termos daquilo que é a diversidade, as impossibilidades que as crianças das classes sociais e económicas mais débeis têm de poderem fazer o seu percurso em termos de educação, de uma forma geral, não é? Portanto, a pandemia trouxe desafios diversos, que espraiam um pouco por aqui, e muitos outros que agora também não consigo trazer porque não me recordo, não é? Mas estas dimensões, estas 3 dimensões que eu aqui aponto, eu acho que são muito importantes e que caracterizaram muito este modo estranho que nós, mas em grande parte dos casos muito útil, de nós continuarmos a manter uma relação e espaços de comunicação entre uns e outros, não é? Eu acho que essa sensibilidade que o professor precisa ter, ela precisa partir da autoobservação, da autorreflexão, dessa libertação, como o Thiago falou, das nossas próprias crianças internas, que receberam uma educação diferente, porque estávamos num tempo diferente, numa situação diferente, mas que a gente precisa libertar também essas crianças, porque aí vou encerrar assim com Paulo Freire, porque se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, e o que nós não queremos são opressores, não queremos oprimidos, nós queremos liberdade, e aí eu acho que as crianças estão aí para nos ensinar, eu acho que o adulto precisa ser muito gentil e muito corajoso também de assumir que ele vai para a escola, ou ele vai para a sala de aula, ou ele vai numa relação com a criança também para aprender, porque a gente vai para a universidade muitas vezes para aprender como ensinar, aprender como fazer, e a gente precisa aprender como ser gentil com as nossas próprias crianças, com a outra criança, e ser sensível a esses movimentos que elas nos trazem, enfim, eu acho que é um aprendizado nosso muito grande, né? Por isso que eu claro, já quero fazer de novo um agradecimento muito grande à professora Natália por ter partilhado todas essas ideias e questionamentos com a gente, e penso que tem 2 palavras que me tocaram muito nessa nossa conversa de hoje, que são a palavra sensibilidade, porque ela traz muitos sentidos, e quando a gente pensa na música e na arte, ela também traz outros sentidos, isso é muito bonito, e essa palavra desafios, né, professora, porque a gente tem visto muitas pessoas que substituem, ou ao invés de usarem a palavra desafios, pensa como dificuldades ou como obstáculos. E quando a gente só focaliza essas questões como dificuldades ou obstáculos, a gente não pensa em ultrapassá-los, não pensa em utilizar isso como um trampolim para uma coisa nova. E a gente tem pensado nisso, que a pandemia nos faz repensar as coisas para frente, porque nada vai mudar, tudo sempre vai ser diferente a partir de agora, né? Bom, eu quero mais uma vez fazer esse agradecimento. Para a gente encerrar, quero dizer que hoje nós temos uma situação especial aqui nessa nossa live, em que nós vamos continuar
eu e Vivian, após a despedida da professora Natália, por mais alguns minutos, podendo conversar com você, que é nosso espectador, que vai continuar até o finalzinho aqui do nosso tempo nesse fórum. E para isso eu quero que você observe, por gentileza, o link que o Mário vai colocar para a gente no chat agora, e nesse link você vai poder passar daqui a uns minutinhos para a nossa nova sala aqui no YouTube para continuarmos a nossa conversa. Vai ser o finalzinho da nossa live, tá? Então, logo a seguir, depois que a Vivian fizer aqui as considerações finais, clica ali no link e continue com a gente para a gente continuar a nossa conversa. E por último, quero lembrar que estão abertas ainda as submissões, estamos no finzinho do prazo, mas é importante lembrar que essa nossa ação faz parte desse grupo temático especial que nós temos o prazer de inaugurar junto com nossas colegas Angelita Bruck e Regiana Ville, para o 25º Congresso Nacional da ABEM, que é o grupo temático especial de educação musical na infância. Então, convidamos você a estar com a gente no congresso. E dessa maneira, eu agradeço a professora Natália, me despeço e passo a palavra para a Vivian. Eu quero agradecer, professora Natália, pelo seu tempo, disponibilidade, por esse bate-papo que eu vou ter que assistir várias vezes. Eu que já quero anotar mais coisas, estou com a cabeça fervendo. Então, muito obrigada pela tua troca, pela tua entrega. Quero agradecer também meu vizinho, que começou a furar a parede só agora, porque a gente pediu para ele esperar um pouquinho. E quero também fazer um agradecimento a toda a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Musical, na pessoa do professor Marcos Medeiros, que é o nosso presidente atual, e eu, Mário André Oliveira, que é o secretário, que está aqui nos ajudando também nas questões tecnológicas. Professora Natália, muito obrigada por isso. Obrigada, e eu, foi um prazer estar aqui neste diálogo convosco, e vemo-nos por aí. Sim. Com certeza. Um beijo, pessoal. Cliquem ali no link, então, no chat, e a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau.